saneamento ele busca o bem-estar físico, mental e social do ser humano, né? Ou seja, busca a saúde do ser humano. Na parte de tratamento de esgoto sanitário, existem os sistemas chamados convencionais, que já existem normas técnicas específicas, como as fossas sépticas convencionais, os sistemas usados nas estações de tratamento de esgoto e os sistemas baseados na natureza são aqueles que utilizam elementos naturais para tratar esse esgoto. Na verdade, nem é tratar, né? Muitas vezes a gente fala mais em reutilização desse esgoto, aproveitamento do que o próprio tratamento. Então a gente tem o TEVAP como um exemplo de solução baseada na natureza. No caso, o TEVAP é um sistema de pequeno porte, mas até sistemas de grande porte também, que são soluções baseadas na natureza, como os sistemas alagados construídos, né, os chamados SAC, né, ou wetlands, né, são sistemas baseados na natureza, mas que são empregados para tratar esgotos de grandes cidades. A exemplo da cidade de Araruama, em Rio de Janeiro, né, que tem uma ET ecológica que usa um sistema baseado na natureza para tratar o esgoto de uma cidade inteira. O TEVAP aqui no contexto do Brasil tem um marco no ano de 2000, quando um permacultor americano vem fazer cursos aqui no Brasil e comenta desse jardim de inverno que ele tinha lá na sua casa nos Estados Unidos. A partir de então, os permacultores brasileiros se encantam com o sistema e começam a adaptá-lo para o TEVAP que a gente tem aqui hoje no Brasil, né? A bacia de evapotranspiração, ela é um sistema de tratamento do esgoto. A gente faz uma fossa onde é feito o ferro e cimento, que impermeabiliza, não deixa passar os patógenos para o solo, nem para as águas subterrâneas. Esse esgoto vai entrar numa câmara de pneus que a gente faz embaixo da fossa impermeabilizada. Vai ter a proliferação de micro-organismos que vão fazer a fermentação. É uma câmara anaeróbia onde vai ter a fermentação e a água vai sair pelas frestas, né, desses pneus e vai subir pelas camadas filtrantes. Então, no nível do pneu, a gente coloca um entulho, depois uma camada de brita, depois uma camada de areia e de solo. E vai chegar uma água ali com menos resíduos, né? E as plantas vão absorver essa água e os nutrientes e os patógenos não passam pelas raízes das plantas. E em termos de pesquisa científica, o TEVAP ele tem um marco no ano de 2009 com a primeira dissertação de mestrado. E agora o que eu percebo a diferença é que ele vem sendo adotado também nas pesquisas na área de engenharia. Então a gente já começa a ter sistema escala piloto para poder você ter replicação, ter estatística para poder comparar diversos fatores que influenciam no sistema. Temos hoje uma norma técnica da BNT, mas a gente percebe que falta ainda literatura sobre o tema. Ainda falta, por exemplo, essa questão do dimensionamento mais voltado para as diferentes regiões em função dessas diferenças climáticas que ocorrem. Então, se você conseguir ter uma planta que evapotranspire mais numa área menor, isso vai ser bom, vai reduzir o custo, as questões dos índices pluviométricos para Rio Pomba. Como a pesquisa foi importante, né, que foi adquirir uma estação meteorológica para o campus. Esse projeto, ele é uma parceria também do nosso campus Rio Pomba com a UFV e com a UENG. Essa rede TEVAP é uma forma da gente unir esforços, né? Então a gente vai fortalecendo cada vez mais o sistema na nossa região aqui da Zona da Mata de Minas, né? E aí a gente montou o projeto aqui mesmo no campo em 2019. É bem pequenininho, né? Porque aqui é só o seu Joaquim mesmo. Tava indo pra lá, né? O esgoto? E aí a gente fez assim, né? Justamente pra água escorrer pra fora. E aqui dá pra ver na beiradinha ali o cimento, tá vendo? Uhum. Talvez em 5 anos deve ter tido 2 manutenções, uma ontem. Aqui você vê o tanto de biomassa que tem, remoção, né? da planta. Nunca transbordou, né? Não. Não Nesse dá tempo cheiro todo. também de retorno. É muito bom. Aqui a gente tem a bananeira, né? Ali no fundo a gente tem a taioba, a trapoeraba, que é comum também, né? Tem um picão também, que está ali, né? Essa bacia de evapotranspiração, ela foi implantada em junho, né, 2024, cerca de 6 meses, né?
tem outras plantas que vieram, né, aleatoriamente, sem que a gente tivesse plantado. Aqui a gente tem o ramim, né? Aqui a gente temos o caeté. A bananeira, ela realmente é a campeã, né, nesse processo de evapotranspiração. Ou seja, de puxar a água através das suas raízes e liberar, né, através das suas folhas em forma de vapor. Aqui é uma comunidade que as casas estão mais adensadas, estão mais próximas, e o pessoal já até canalizou 20 casas. O esgoto está caindo aqui. A zona rural, né, precisa desse projeto e precisa de abraçar. Porque a gente vê que tratar o esgoto urbano, ele é importantíssimo, mas o rural muito mais, porque as águas nascem nas propriedades rurais. E aí a água vai subindo pelos filtros, do mais grosso para o mais fino, né? Até chegar na raiz da bananeira. Eu acho que tem essas fases assim, da gente ver se todo mundo tá afim. Sim. Se uma casa estiver jogando às vezes água de máquina de lavar lá, vai transbordar para todas as casas. Então é bom a gente tá todo mundo de acordo com o trem separar, né? A própria Política Nacional de Saneamento Básico, ela fala das peculiaridades da zona rural, que para essas áreas isoladas tem que se pensar em sistemas que se adaptem ao contexto local. Então eu vejo o TEVAP como um sistema que se adequa perfeitamente para as áreas rurais, inclusive atendendo o que a lei federal diz, né, que no contexto de áreas rurais a gente tem que pensar em soluções diferenciadas. Esse é um esgoto sintético. A gente desenvolveu um esgoto para simular o esgoto doméstico, né? E aí a gente alimenta esse sistema de 3 em 3 dias para simular mesmo o que seria na casa, assim, normal. A gente mede essa capacidade de evapotranspiração pela quantidade de esgoto que a gente repõe. Aí no final do projeto a gente vai ter uma noção de quanto evapotranspirou a partir do quanto foi reposto, né, de esgoto. Na primeira parte do projeto a gente estava pesquisando 3 plantas, o capim, a bananeira e a taioba. E aí a gente conseguiu esse resultado de que a taioba era a planta que mais evapotranspirava dentro do sistema. Aí agora a gente está com todos os tanques com taioba e testando bactérias promotoras de crescimento. Aí o que a gente vai descobrir agora no final dessa pesquisa é qual que é a bactéria que mais colaborou para o crescimento dessa planta. Então assim, numa parte 3, o mais interessante seria a gente aplicar essas bactérias e essas plantas num sistema de tamanho real. O que aconteceu com a bananeira na nossa experiência é que ela cresceu tudo que ela podia dentro desse sistema menor. Mas talvez se a gente tivesse feito uma pesquisa em escala maior, numa casa que já tem esse sistema com um esgoto que não seja sintético, se a gente tivesse grandes bacias de evapotranspiração aqui, seria um divertimento para as plantas desenvolverem o máximo que elas pudessem, e aí a gente teria esses resultados conversando com a realidade, né? E é muito interessante essa inter-relação entre a instituição de ensino e a comunidade, né? Porque a maior parte também do movimento agroecológico de Rio Pomba vem, né, como alunos, né, do curso de agroecologia, então acaba tendo essa interação, né, com a comunidade. É bacana, assim, né, a gente pesquisar uma tecnologia que a gente sabe que a gente consegue aplicar, né, com poucos recursos. E a recepção está sendo boa? Sim, muito boa, muito boa. O pessoal é muito acolhedor. Entendem, principalmente isso, né? Entendem o propósito. Que sistema que vocês estão tendo até hoje de saneamento? É a fossa. É uma fossa. Como é que funciona? Não sei como é que chama. Põe um buraco na terra e faz um buraco e tá caindo lá dentro. O estrume, a merda, tá tudo caindo lá dentro. Pelo que eu entendi, vai produzir banana, né? Por conta da água da fossa. Num lugar desse, alto de montanha, como é que nós vamos produzir banana aqui? E ali a gente vai ter fartura, né? Com certeza vai ter fartura de banana. Não, ela era um buraco, né? Era uma fossa, mas era fosforada no chão. Já, lá em casa já não tem nem buraquinho de fossa, tem lá em casa corre no... Era fossa no chão, né? Só que aí ela veio e rebentou, aí colocou ali, fez uma valeta, colocou lá pra baixo pro brejo. Era fossa no chão mesmo. A minha casa é em cima, né? Minhas irmãs mais embaixo, aí a gente pode estar contaminando a água dela lá embaixo. Você já viu um sistema desse? Nunca. Nunca? Nunca vi. E o que você achou? Olha, eu tô impressionado ainda. Inclusive até onde está furando aqui tem terra fofa aqui. Eu já furei umas 3 fossas.
O esgoto caía bem aqui na porta, né, mano? Caía na porta da sala. No tempo de calor, né? Ressendi um cheiro horrível, né? Saneamento básico é uma coisa que a gente sempre tem muita vergonha de falar, né? Mas é o princípio de toda a casa, é o saneamento básico, né? E é uma coisa que, dependendo do local, dá para implantar na cidade também, né? Às vezes a gente pode pensar isso no contexto, né? Não só de áreas rurais, mas até mesmo em áreas urbanas, mas que tem dificuldade, né, de ter uma rede coletora de esgoto, porque em termos de área urbana a gente não pode pensar em sistema individual, né? Tem que ser um sistema coletivo, né, pela questão de espaço disponível. A Política Nacional de Saneamento Básico do Brasil já existe desde 2007. Então, por meio dessa lei, já foi previsto que cada município teria que elaborar seu plano municipal de saneamento básico. Em Rio Pomba existe sim esse plano municipal de saneamento básico, ele já foi elaborado. Ainda não temos a estação, né? O que se existe é um projeto, né, de implementar uma estação de tratamento de esgoto no município. Existem essas iniciativas, mas que ainda são muito assim, isoladas, né, para a área rural. Não é um projeto assim, municipal. Então aqui é um exemplo já concreto, onde já está 100% com esgoto tratado, mas é uma emenda parlamentar. Lamentavelmente, muitas coisas hoje estão funcionando como emenda, mas o que nós queremos é ir para o orçamento municipal, para o orçamento do Estado, para o orçamento federal e se tornar uma política pública e que é estruturante, porque nós estamos falando de saúde para o nosso povo. Há um conjunto que a gente chama de ecotécnicas, né? Não é só a evapotranspiradora, nós temos também biodigestoras e que esta prática tem sido vivenciada pelas comunidades nas escolas família agrícola, por exemplo. Futuramente eles vão conseguir Rio Pomba, Rio Paranaíba, a bacia inteira, chegar até o mar. Uma política municipal, por isso que o legislativo é importante em nível municipal, estadual e federal. No âmbito local, uma política pública específica para planejar e executar ações de saneamento rural é o Plano Municipal de Saneamento Rural. Com o intuito de impulsionar a criação dessa política em Rio Pomba, o E-Coletivo está criando um mapa interativo online que destaca as propriedades com tratamento adequado de esgoto e os corpos d'água já livres dos despejos de efluentes domésticos. Vai ser possível ainda ver a evolução da proteção dos recursos hídricos no perímetro compreendido pela Área de Proteção Ambiental de Rio Pomba. A plataforma vai fornecer ainda dados sobre as bacias de evapotranspiração implementadas pelo E-Coletivo. O objetivo é criar uma ferramenta de monitoramento e também de divulgação que contribua para a gestão pública. É importante lembrar que, além de melhorar as condições sanitárias da região, a preservação dos recursos hídricos é fundamental para garantir o acesso à água limpa, um recurso cada vez mais escasso devido às ações humanas e aos efeitos das mudanças climáticas.